Olá pessoal, o meu nome é Karine de Queiroz, sou estudante da Universidade Estadual de Alagoas, do curso de Ciências Biológicas, e o objetivo deste vídeo é demonstrar como fazer uma aula prática na área de Biologia, especificamente em Anatomia e Morfologia Vegetal. Na demonstração, vamos fazer cortes paradérmicos e transversais em folhas e em outros órgãos vegetais de plantas encontradas na região de Arapiraca, Alagoas. Vamos começar? Hoje iremos mostrar uma aula prática com as plantas encontradas na sua escola. Você já parou para pensar quais são as plantas que tem na sua escola? E já relacionou com os assuntos ministrados na sala de aula? Com elas, podemos aprender muito mais do que você pensa. Fizemos uma pesquisa nas escolas de Arapiraca, Alagoas, e encontramos umas plantas que provavelmente é conhecida por você também. Uma dessas plantas é a espada de São Jorge, que são de cor verde azulada, contém as bordas amareladas e algumas manchas transversais verde escuro. Outra planta é o abacaxi roxo, que contém as suas folhas longas, são firmes e carnudas. Encontramos também o inhame chinês, que possui as suas folhas arredondadas em formato de coração. E por fim, verificamos a equissória, que é muito comumente e plantada nas escolas e nos jardins da região. Vocês podem encontrar também outras plantas nas escolas e no município de Arapiraca, Alagoas, ou de sua cidade, que podem ser utilizadas para melhorar a aprendizagem durante as aulas de biologia. Uma delas é a equissória, como mostra aí na foto, e já foi falado anteriormente, que é essa planta linda que contém flores belas. A palma forrageira, que a maioria conhece, e outra planta interessante é o hibisco, que é encontrado com facilidade nas casas e escolas. Poderíamos utilizar todas elas em aulas práticas e aprender mais biologia. A que iremos utilizar para mostrar a prática são essas três: a equissória, o abacaxi roxo e o inhame chinês. As outras também foram analisadas, porém, as estruturas internas dos órgãos das plantas melhor visualizadas ao microscópio foram essas. Em uma aula prática, temos que ter cuidado ao utilizar o laboratório e materiais. É necessário a presença de um professor de biologia para auxiliar os alunos a manusear o microscópio e os demais materiais e equipamentos que irão ser utilizados na prática. Para a nossa aula prática, utilizamos os seguintes materiais: o vidro de relógio, a lâmina, as lamínulas, a lâmina cortante, o isopor, o papel toalha, o esmalte incolor e o microscópio, que pode ser com câmera ou sem câmera. Normalmente, encontramos o microscópio sem câmera nos laboratórios de ciências das escolas. A primeira coisa a fazer é colhermos as plantas e levá-las ao laboratório. O exemplo aí do inhame chinês, o abacaxi roxo e a palma. Logo após, tiramos a folha ou outra parte da planta para fazer os cortes. Devemos usar o isopor para realizar os cortes, facilitando o processo e evitando acidentes. Primeiro, coloque a folha entre os dois pedaços de isopor
e em seguida, com a lâmina cortante, realiza o corte na folha, da seguinte forma: segura a lâmina cortante entre os dedos, polegar e indicador e faz o corte com movimentos suaves e preferencialmente para trás e para a direita, reforçando que a lâmina cortante deve deslizar suavemente sobre o material a fim de obter cortes delgados. O material cortado deve ser colocado na lâmina de vidro com a ajuda de um pincel. Antes, porém, deve ser colocado uma gota de água destilada, como mostra aí na figura, na lâmina para facilitar a visualização. Em seguida, coloca-se uma lamínula sobre o material que iremos observar e tira o excesso de água, passando suavemente uma folha de papel toalha. Lâmina pronta, levamos para observação ao microscópio. Como resultado da nossa pesquisa, escolhemos algumas fotos que vamos mostrar para vocês. Nesta foto, feita com a câmera acoplada ao microscópio, verifica-se a epiderme da folha da planta abacaxi roxo, onde observamos, além das numerosas células, mais ou menos hexaédricas, as células epidérmicas, encontramos claramente o estômato, que é formado pelas células guardas, as células anexas e o ostíolo, que é um poro por onde ocorrem as trocas gasosas entre a planta e o meio. As células estomáticas são as únicas na epiderme que possuem clorofila e, por isso, podem realizar a fotossíntese. Nessa foto, podemos perceber a presença da clorofila nas células guardas. Um estômato visto de cima assemelha-se a dois feijões juntos formados pelas duas células guardas. As células guardas possuem parede celular mais espessa de um lado e cuja disposição deixa entre elas um espaço denominado fenda estomática ou ostíolo. Ao lado de cada célula guarda possui uma anexa, que não tem cloroplasto. É uma célula epidérmica comum, porém de formato diferente. É bom lembrar que a troca de gases entre a planta e o meio ocorre através dos ostíolos dos estômatos da epiderme. Inclusive, a água na forma de vapor também sai da planta por essas aberturas. Nesta foto, observamos novamente a epiderme do abacaxi roxo, usando outra técnica para observação de células vegetais, no caso, utilizando-se o esmalte incolor. O esmalte incolor foi aplicado sobre a superfície da folha com um pincel. Após secar, retiramos cuidadosamente o esmalte e colocamos na lâmina preparada com uma gota de água destilada e logo após coloca a lamínula e levamos para observar ao microscópio. Observe a presença do estômato de forma espetacular, aparecendo inclusive bem visível os cloroplastos. Não é fantástico? Esta foto foi feita de um corte paradérmico na parte inferior da folha da Ixória, onde observa novamente a presença de vários estômatos e a posição dos estômatos das folhas geralmente está relacionada às condições ambientais e à espécie. Nas folhas flutuantes das plantas aquáticas, os estômatos são encontrados apenas na face superior da folha,
enquanto que nas plantas de ambientes xéricos, secos, os estômatos aparecem normalmente na face inferior da folha. Nesta foto, observa-se a epiderme da folha da planta do inhame chinês, onde se verifica um estômato e suas outras células epidérmicas não hexaédricas, e pode-se perceber também que as células estão com o ostíolo aberto e alguns fatores ambientais podem influenciar a abertura e o fechamento dos estômatos. Por exemplo, a luz, o gás carbônico e a umidade. Nesta foto, observa-se um corte transversal do caule da planta Ixória, onde se verifica mais externamente, como mostra na figura a epiderme e o parênquima. Mais internamente, como mostra na figura B, podemos observar o xilema. O parênquima pode fazer parte do xilema e também do floema. Na figura B, é possível observar o xilema, que junto com o floema constitui o sistema vascular das plantas. O xilema, também conhecido como lenho, transporta a seiva bruta dos vegetais, ou seja, os sais minerais e a água. E o floema transporta os açúcares fabricados pela própria planta. Nesta imagem, podemos ver um corte transversal da raiz da planta do inhame chinês, onde verifica nitidamente a presença das células parenquimáticas da casca. A casca é a camada mais externa. O parênquima é um tecido do sistema fundamental que pode desempenhar diversas funções, entre elas a fotossíntese e a secreção. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim da aula e espero ter ajudado vocês a compreender de forma lúdica e fácil esse assunto de anatomia e morfologia vegetal. E lembre-se que a biologia está em todos os lugares e que podemos utilizar algo simples para melhorar a nossa compreensão sobre as plantas e animais, pois estudar biologia é estudar a vida. Valeu!